Eu não sei se você já teve momentos na sua vida onde você estava se sentindo tão sozinho que você pensou ou talvez disse em voz alta a frase: agora só eu e Deus. Não tem para onde correr, só tem eu e Deus agora nesse momento. Tem momentos na vida que você está passando, que você se sente tão solitário, sem ninguém, que você pensa que de fato você só tem uma pessoa agora com quem você pode contar: o Senhor Jesus. Eu me lembro algumas vezes na minha vida que eu me senti assim, mas eu creio que a que mais me lembro é quando eu perdi o meu pai e a minha mãe dentro de um ano. Meu pai faleceu em fevereiro de 2007 e minha mãe faleceu no Dia das Mães em 2008. Foi um baque muito grande quando minha mãe faleceu. Quando meu pai faleceu, obviamente não foi fácil de digerir e absorver, mas quando minha mãe faleceu, é como se tivesse finalmente entrado na minha cabeça o fato de que eu não teria mais aquelas pessoas que tinham me acompanhado a vida toda, com quem eu podia contar o tempo todo, desde o meu primeiro dia de vida e suspiro aqui nesse lado da eternidade. E aí eu me peguei falando: agora Deus, só eu e o Senhor. Eu tinha minha esposa, minha companheira, minha encorajadora, pessoa tremenda na minha vida, tinha os meus filhos, mas eu não tinha aquelas pessoas que eu contava desde pequenininho, que conhecia toda a minha história, ainda me amava, ainda me acompanhava, ainda acreditava em mim. Foi difícil absorver. E uma coisa que me fez absorver melhor e começar a refocar foi lembrar do fato de que, apesar de não ter a minha mãe e meu pai fisicamente comigo, eles estavam com o Senhor, porque os dois eram crentes em Cristo. Segundo, Deus iria estar comigo, não importa o que. Meu Pai Celestial não iria jamais me abandonar. Paulo teve momentos de solidão assim. E um dos momentos de solidão foi no final da vida dele e do seu ministério, relatados aqui nessa carta. No capítulo 4, dos versículos 6 a 8, ele fala quão só ele se sentia. E como ele ansiava por pessoas virem visitá-lo e apoiá-lo e encorajá-lo. Por sinal, essa é a última carta que nós temos conhecimento que Paulo escreveu. E ele escreveu essa carta da prisão. E lá em 2 Timóteo, nesse cenário de prisão e solidão, ele abre o coração dele, nos últimos versículos, do versículo 16 a 18 do capítulo 4, e diz o seguinte: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Fica muito claro aqui que Paulo passou os seus últimos dias sozinhos e sem muito apoio humano. Talvez você já viveu isso. Você lidera, você serve, você carrega responsabilidades, mas descobre que na sua hora mais crítica você não tem amigos com quem contar. Eles todos somem. E aí vem uma dupla tentação. A primeira tentação é a tentação da amargura. Por tudo que eu fiz por eles, eu merecia mais. Por tudo que eu fiz por ele, eu merecia mais apoio, eu merecia mais reconhecimento, eu merecia mais valorização, eu merecia mais lealdade. Vem essa tentação da amargura. Depois da tentação da amargura, vem a tentação do abandono. Sabe de uma coisa? Se ninguém está nem aí, eu aqui não vou ficar me matando aqui, suando para investir nesse bando de gente ingrata. Eu desisto. Essa tentação, são duas tentações que vêm quando você pensa que as pessoas lhe abandonaram. E Paulo, em sua reação aqui, ele nos ensina a atravessar por esse vale do abandono sem perder a fé, sem quebrar o coração e sem sair da sua missão. E a forma que ele faz isso é nos lembrando que apesar das pessoas não serem confiáveis, Deus
jamais falha comigo. Deus jamais vai falhar com você. Você talvez interprete certas situações como uma falha ou abandono de Deus, mas o problema não está no caráter imutável de Deus. Quando você se sente que Deus lhe abandonou, o problema está na sua percepção de achar que Deus lhe abandonou. A verdade é que Deus jamais vai lhe abandonar ou falhar com você. Eu, como ser humano, vou falhar com você. Como pastor, eu vou falhar com você. Como pai, eu vou falhar com os meus filhos. Como marido, eu vou falhar com a minha esposa. Como irmão em Cristo, eu falharei com os meus irmãos. Mas Deus jamais falhará. Deus não falha. E há 3 razões para que Deus não falhe conosco, apontadas por Paulo aqui nesses versículos. E se você conseguir lembrar dessas 3 razões, enquanto você se sente abandonado ou sozinho, essas qualidades do caráter de Deus vai refocar o seu coração e vai libertar você do potencial dessa dupla tentação da amargura e do abandono. Eu gostaria de apresentar a primeira dessas razões que Deus jamais falha com você. E a razão número 1 é que Deus é justo. Anota aí. Deus é justo. No versículo 16, Paulo descreve a situação dele. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos, o quê? Me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Outras versões diz não lhes seja imputado. E o fator mais revelador aqui dessa frase são as palavras: ninguém apareceu para me apoiar. Ninguém quis se associar a Paulo quando ele estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Isso vai me lembrar de filmes. Tem algumas vezes filmes que as pessoas cometem crimes e o cara é tão ruim de dinheiro, não tem grana, e aí o sistema judiciário americano, brasileiro também, aponta para ele um defensor público, porque ele não tem dinheiro para pagar. Nenhum dos seus parentes vem apoiá-lo ou defendê-lo, e aí apontam um defensor público, muitas vezes recém-formado, sem muito preparo, sobrecarregado com um monte de processo para fazer a defesa dessa pessoa. No caso de Paulo, nem defensor público ele teve a sorte de ter. Ele não teve amigos, ele não teve parentes, ele não teve irmãos, ele não teve companheiros de ministério, e nem sequer foi apontado a ele um defensor preparado, porque Paulo teve que fazer a sua própria defesa. O fato aqui é que o abandono foi real. Depois de tudo o que Paulo fez pelas pessoas, ninguém veio estar com ele em seu momento mais difícil. E ele não finge que não doeu. Paulo é um cara muito transparente. Ele declara claramente que ninguém veio lhe apoiar e que todos o abandonaram na hora em que ele mais precisava de apoio. E a primeira lição aqui que nós vemos é que confiar na justiça de Deus não é negar a realidade. Confiar na justiça de Deus é encarar a realidade com Deus. Quando você ver que Deus é justo e que Ele está com você, você não nega a realidade, você agora sabe que você pode encarar essa realidade com alguém que jamais vai lhe abandonar. Os outros talvez lhe abandonem, mas Deus jamais. E se você decidir confiar na justiça de Deus em meio ao abandono, o que vai ser possível vai ser você responder com perdão e não com rancor, como foi no caso de Paulo aqui. E é por isso que Paulo teve condições de dizer de coração, com relação àqueles que haviam lhe abandonado, que isto não lhe seja o quê? Cobrado, imputado. Ele escolhe aqui não lançar a conta no colo dessas pessoas que o abandonaram. Ele poderia, ele talvez se sentiria muito autojustiçado por fazer, mas ele escolheu não fazer. Ele escolheu entender que perdoar não é aprovar o que os outros fizeram contra você, mas é soltar a corda que te prende ao passado.
Quando você não perdoa, você fica preso, escravo daquilo que as pessoas fizeram a você. E isso é imaturidade espiritual. Quando você perdoa, você revela que você não quer mais ficar escravo do passado. Não permitir que a falha humana dite a sua reação é uma prova de maturidade espiritual e não de bondade besta da sua parte. Na maioria das vezes que converso com as pessoas traídas por cônjuges, esquecidas por parentes ou demitidas injustamente de empregos, eu vejo elas desenvolverem rancor por não confiar na justiça de Deus. Eu vejo reações do tipo: onde é que Deus está? Ele não está vendo o que está acontecendo? Por que Deus não faz alguma coisa? Como é que Deus pode olhar algo assim e deixar simplesmente acontecer? Elas se sentem extremamente injustiçadas e desejam que Deus retribua o mal que fizeram contra elas imediatamente. Agora, Deus, eu quero que essa pessoa pague agora. Só que o que elas não entendem, o que, melhor dizendo, nós não entendemos, é que o caráter justo de Deus, ele não é vingativo. O caráter justo de Deus, ele é construtivo. O que eu quero dizer com isso é que Deus não gosta de destruir ninguém. Ele gosta de construir pessoas. Deus deseja construir em você um coração que confia nele, assim como Ele deseja construir naquele que te ofendeu arrependimento, providenciando essa pessoa com situações onde ele possa vir a se arrepender. É assim comigo, é assim com você, vai ser assim com todos nós. A gente só não gosta quando é assim com aquele que nos ofendeu, com aquele que nos atacou, com aquele que praticou injustiça. Mas quando a gente está no outro lado, a gente gosta dessa bondade de Deus, dessa justiça de Deus de construir a pessoa ao invés de destruir. E Deus deseja não que pecadores sejam mortos e aniquilados da face da terra. Deus deseja que todos os pecadores se arrependam. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Não foi para isso que Jesus morreu no Calvário? Não é para isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5, versículo 18? Eu apelo, eu vos imploro, né? Reconciliai-vos com Deus. Nós amamos essas palavras quando é em relação a nós, mas quando é em relação aos outros que nos ofendeu, praticaram injustiças contra nós, a gente esquece da realidade, da verdade profunda e impactante do Evangelho. A gente não pode esquecer que o mesmo Evangelho de graça que me alcançou, alcançará. É possível alcançar também aquele que me ofendeu. A lição mais importante que Paulo deixa aqui para nós é de que você não controla quem fica, mas você controla quem você se torna. Deixa eu repetir para você. Você não conseguirá controlar as pessoas que querem sair da sua vida, lhe deixar, lhe abandonar, mas você tem controle absoluto de quem você quer se tornar. Você tem esse poder, está em sua mão. Você não tem o poder de determinar que as pessoas jamais lhe abandonem, mas você pode se tornar uma pessoa melhor. Você não pode forçar ninguém a ficar dentro do casamento com você, mas você pode contribuir para um ambiente sadio dentro do seu relacionamento. Você não tem o poder de transformar os seus filhos em pessoas agradecidas, mas você tem o poder de ser grato pela oportunidade de criar esses filhos. Você não pode forçar as pessoas a lhe apoiarem quando você mais precisar e estiver passando por situações difíceis, mas você pode decidir ser essa pessoa na vida dos outros. Quem controla quem você se torna é você. Não é ninguém, nem o que venham fazer a você. Se você foi abandonado, você tem uma escolha: se tornar alguém amargurado ou mais maduro. A escolha é sua. Paulo escolheu o quê? Paulo escolheu a maturidade. A minha pergunta para você essa manhã é: e você escolherá o quê? Porque a escolha é sua. Não esqueça que Deus é justo e por isso Ele jamais vai abandonar ou falhar com você. A segunda razão
que garante que Deus jamais falhará com você é que, além dele ser justo, o Senhor é presente. No próximo versículo dessa sessão, Paulo afirma como foi possível cumprir a sua missão. Olha só o que ele diz no versículo 17. Mas o Senhor permaneceu aonde? Ao meu lado. E me deu o quê? Forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Não há dúvidas aqui a quem Paulo acredita o seu sucesso na missão de pregar plenamente a mensagem da graça ao mundo gentil da época. Foi a presença de Deus ao seu lado que deu amplas condições, plenas condições a Paulo de caminhar firme em sua missão. E não é a primeira vez que nós ouvimos do poder, sustentador durante tremendos desafios da presença de Deus. Natan citou Salmo 23, versículo 1. Eu gostaria de citar aqui Davi sendo perseguido por Saul para lhe matar, vivendo em cavernas, escreve o Salmo de número 23, no versículo 4, declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tanto para Davi como para Paulo, a presença do Senhor era poderosa para mantê-los o quê? Firmes e constantes em suas responsabilidades de servos. E a conclusão que a gente pode tirar disso é uma só: é que a presença de Deus não é prêmio para os momentos bons. A presença de Deus é sustento para momentos difíceis. A gente não pode esquecer disso. E deve ser por isso que Paulo descreve aqui o que eu chamo dos 3 P's da resiliência. E eu gostaria de compartilhar com vocês esses 3 P's da resiliência, que através da presença do Senhor, quando você confia nele, você consegue experimentar. Primeiro P é o P da presença. O Senhor permaneceu ao meu lado. O verbo aqui permanecer significa estar ao lado, estar presente, ficar, permanecer. Ou seja, não importa a situação ou condição da nossa vida, Deus não deixa a gente na mão. E como pastor, eu já tive a oportunidade de estar ao lado de várias pessoas em momentos de muita dor. Eu já tive a oportunidade de estar com pessoas que perderam um ente querido, de estar com uma pessoa no leito da morte, faltando horas para ele partir daqui. Eu já tive presente com pais que estavam tentando lidar com péssimas decisões, dolorosas decisões que os seus filhos estavam tomando no momento. E na maioria das vezes, o feedback que eu recebo dessas pessoas é: pastor, o Senhor não sabe como foi importante para nós a sua presença durante esse momento de dor da nossa vida. Não foi nada que eu disse, não foi nada que eu fiz. Simples, eu apenas estava com eles e foi o suficiente para consolar essas pessoas. Por anos eu fiquei pensando, por que a minha simples presença fazia tanta diferença para as pessoas? Eu perguntava às pessoas e elas davam respostas do tipo: pastor, é porque o senhor demonstrou que se importava, o senhor me fez sentir valorizado, o senhor nos acompanhou. E aquilo me convencia por um tempo. Depois eu ficava pensando: não faz sentido isso. Até um dia que Deus me revelou porque essas pessoas sentiam tanto conforto com minha simples presença, porque muitas dessas situações eu não falava nada, eu só estava lá. E eu comecei a perceber que, como representante de Deus, pastor, as pessoas me veem como se fosse uma representação, mesmo que seja distorcida, da presença de Deus naquele momento, na vida deles, no meio deles, em sua pior dor.
a minha presença lembra a essas pessoas da presença de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você aqui muito importante. Deus está com você. Deus nunca vai não estar com você. Isso nos leva ao segundo P da resiliência, que é o P, além da presença, o P do poder. Porque Paulo vai adiante e diz, e me deu forças. Deus não apenas acompanha, Ele capacita. Fortalecer aqui é dar firmeza, é dar coragem, é dar resistência interna. O Senhor Jesus não apenas está ao nosso lado, mas Ele está em nós, injetando em nosso espírito a sua força para continuarmos na nossa missão. As pessoas que eu aconselho reclamam constantemente que não tem mais força para continuar e seguir lutando diante de tantos desafios, diante de tantas oposições, diante de tantas perseguições que sofrem, ou em casa, ou no trabalho, ou na escola, qualquer que seja. E que eu vim aprender com essas situações na minha própria vida, quando eu me sinto assim, é que nós nos sentimos assim porque esquecemos que temos o Espírito de Cristo unido ao nosso espírito. Sentimos um vazio de força, pois buscamos força onde? Buscamos força mental, buscamos força emocional, buscamos força de vontade. E essas forças são forças, mas elas são fontes de forças limitadas. Elas não resistirão contra grandes ataques. Só há uma fonte em que nós podemos depender para nos defender de grandes opressões contra a nossa vida. É a força no Espírito de Cristo unido ao nosso. Essa força, ela é ativada quando tomamos a decisão de nos mantermos conscientes na força de Cristo em nós. Na minha alma, há forças limitadas, mas em meu espírito há uma força ilimitada do Senhor em mim. E eu preciso perceber isso. Eu preciso resistir à tentação de depender da minha força mental, emocional e vontade e começar a perceber que eu tenho força no Senhor. Eu tenho força em Jesus. É em Jesus que eu tenho força e em mais ninguém. Isso nos leva ao terceiro e último P da resiliência. Além da presença e do poder, Paulo declara que quando eu me lembro da presença de Deus, eu tenho o P do propósito. E lá ele diz, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O foco de Paulo aqui não é a dor do abandono, mas é o quê? É a continuidade da missão. Percebam aqui. Deus fortalece Paulo para que a mensagem avance. Inclusive, avance através e durante o sofrimento. A presença de Deus capacitou Paulo a proclamar a mensagem da graça ao mundo gentil da época. Essa mensagem ela foi o quê? Plenamente proclamada devido ao fato de Paulo ter lembrado da presença do Senhor e buscado forças nele até o fim, que é o título da nossa série. Paulo buscou forças em Jesus até o fim e por isso cumpriu a missão dada por Deus a ele. Eu me lembro no primeiro dia do retiro de carnaval, onde a gente perdeu a eletricidade. Imediatamente eu pensei, e agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer os cultos sem som? Certo? Como é que a gente vai chamar o pessoal para, almoçar? Como é que a gente vai dar os avisos? E aí eu tive a grande ideia, vou comprar um megafone. Fui no atacado dos presentes e comprei esse megafone. Para que todo mundo pudesse nos escutar, né?
E aí inventaram de gravar uma música do macaco aqui dentro, para acordar todo mundo na hora que tinha que acordar. Mas você sabe o que isso me lembrou quando eu comprei esse megafone e eu vi aquele megafone sendo usado? Essa situação ela me lembrou de Deus. Pois às vezes a perda do apoio humano, como a eletricidade, é o megafone de Deus que usa para espalhar a fidelidade de Deus em nossa vida. E quem estava naquele retiro pôde experimentar na fidelidade de Deus. Foi o megafone de Deus. Eu não preciso de som. Eu não preciso de eletricidade. Eu preciso de pessoas disponíveis. E eu proclamarei plenamente a mensagem. Por isso, eu diria a você, deixa eu ver se eu consigo desligar isso aqui agora. Não sei se eu vou conseguir. Desliguei. O que é interessante a gente observar aqui é a pergunta certa. Você precisa fazer a pergunta certa. A pergunta certa não é quem lhe abandonou. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é o que Deus quer cumprir através de mim com o que Ele já me deu. Aprenderam aí? Não é o que eu não tenho. É o que Deus quer fazer através de mim com o que Ele já me proporcionou. Seu momento difícil pode ser o cenário onde o Evangelho fica mais claro. Apenas lembre, eu tenho tudo o que eu preciso para completar a minha carreira. Eu tenho tudo o que eu preciso para cumprir, para guardar a fé. Eu tenho tudo o que eu preciso para combater o bom combate. Por quê? O Senhor está comigo. E enquanto o Senhor estiver com você, Deus jamais falhará com você. Como o Senhor sempre estará com você, Deus jamais falhará com você. Porque Deus é justo, Deus é presente e por último, o Senhor é fiel. Você pode repetir isso comigo? O Senhor é fiel. Olha para a pessoa do seu lado, eu sei que é meio, às vezes, infantil quando a gente faz isso, mas ajuda. Diga para a pessoa, o Senhor é fiel na tua vida. A razão que eu faço isso é porque a gente costuma esquecer. A gente costuma esquecer da fidelidade do Senhor. Basta a gente ter um problema financeiro e a gente se desespera. Basta um ente querido ficar doente, a gente começa a questionar da fidelidade de Deus. Basta a gente ficar doente, a gente começa a questionar a fidelidade de Deus. Basta a gente perder algo, passar por algo e a gente começa a questionar a fidelidade de Deus. Mas ao final dessa carta, Paulo escolhe terminá-la nos lembrando da fidelidade constante de Deus. E ele diz no versículo 18, o Senhor, não talvez, mas o Senhor afirmativamente me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. E a primeira atitude de Paulo aqui é demonstrar confiança futura. E ele demonstra essa confiança futura através da sua afirmação, me livrará. Paulo escolhe não viver no pânico de estar preso, prestes a ser condenado à morte. Ele mantém exercitando a sua mente na expectativa de que Deus seguirá o livrando das obras de Satanás contra ele. E aí ele tem uma segunda atitude. E a segunda atitude de Paulo é demonstrar discernimento. E lá ele diz, Deus me livrará de toda obra de quem? Maligna. Ele não diz de toda a obra de Nero, o imperador, certo? Que era conhecido como leão. Muitos comentaristas creem que essa frase, me livrará do leão, tem a ver com Nero, que iria julgá-lo e condená-lo à morte. E ele era considerado como leão por causa da sua crueldade, da sua perseguição implacável durante a sua governância em relação aos cristãos da época. Então Paulo escolhe não focar no imperador Nero, que perseguia cristãos naquela época,
e iria decidir se ele seria solto ou morto, ele reconhece que a maldade é real, tanto humana como espiritual, mas que a palavra final com relação à vida dele está não nas mãos de Nero, não nas mãos de Satanás, não nas mãos dos seus colegas de ministério que o abandonaram, mas nas mãos de Deus, e não nas mãos de homens ou nas mãos de demônios. Eu não acho que nós, como crentes da graça, reconhecemos devidamente a influência satânica no mundo, nas pessoas e sobre nós crentes. E nós precisamos lembrar que o inimigo é real e que ele trabalha para nos distrair. Ele quer nos distrair das promessas de Deus e da presença de Cristo conosco em todas as situações. Ele também trabalha pesadamente para diminuir na minha mente o poder de Deus na minha vida. Ele faz isso através da dúvida e do esquecimento. Ele nos leva a pensar que Deus realmente não nos deu o que Deus já prometeu que nós temos. Ou simplesmente ele decide nos ocupar com as preocupações da vida, para a gente começar a focar nessas coisas da vida e esquecermos da vida poderosa que temos na pessoa de Jesus. Você e eu precisamos perceber e discernir entre que Satanás está a nos oferecer e escolher aquilo que possuímos em Jesus Cristo. Nós precisamos tomar a atitude, não sermos tolos diante do plano maligno de Satanás de nos enganar, de nos distrair, de diminuir quem nós somos na pessoa de Jesus. E por último, a terceira atitude de Paulo aqui é demonstrar, além de esperança futura e de discernimento espiritual, é de segurança final. E ele faz isso através da frase: me levará a salvo para o seu reino celestial. E aqui está o ápice, não só livramento temporal que Deus promete, mas ele promete muito mais superior, preservação eterna. Deus escolhe não tirar Paulo do martírio, e de fato Paulo acaba morrendo, a gente conhece isso através de historiadores que documentaram isso muito bem, mas ele promete levar Paulo salvo ao reino celestial. Isso muda tudo, gente, porque o pior que podem fazer com você não é o fim, mas o começo de uma realidade maior e superior, infinitamente melhor. É importante aqui observar o uso da palavra reino, feita por Paulo em suas cartas. E nas suas cartas, Paulo não faz menção de um reino terreno socioeconômico, como a gente vai encontrar nos evangelhos, até mesmo no livro de Atos e também nos profetas do Velho Testamento. O uso de reino por Paulo sempre é no contexto do governo e controle presente de Deus na vida do crente, ou do desfruto da glória majestosa da vida futura do crente nos céus. Esse é o reino a qual ele se refere aqui. Esse é o reino que Paulo tinha esperança de participar. Paulo não estava aqui falando sobre o reino milenar aqui na terra, que vai acontecer depois da tribulação. Ele menciona o reino celestial porque a Paulo só restava 2 possíveis eventos: ele morrer e estar ausente do corpo e presente com o Senhor, que ele diz isso em Coríntios, ou antes dele morrer fisicamente, o Senhor retornar nos ares, no evento do arrebatamento, e ele se encontrar e receber o seu novo corpo para morar com o Senhor eternamente no céu. Então Paulo aqui, ele finaliza o versículo 18 com uma adoração a Jesus, devida por tudo que Jesus promete e irá fazer e já fez por ele. Por isso que ele fecha esse versículo com a frase: a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E essa frase, séculos dos séculos, ela quer ecoar o que aqui? Eternidade.
o coração que crê termina em glória e não em queixa. Deixa eu repetir. O coração que crê não lamuria, ele glorifica. Lembra disso, irmão? Através dessa glorificação de Jesus, Paulo faz algumas coisas aqui. Primeira coisa que ele faz, ele reafirma a natureza divina de Cristo. Eu sei que ainda tem gente aí fora que acredita que Jesus não é Deus, não tem natureza divina. E aqui Paulo, obviamente, o adora como tal. A glória seja a quem? A Jesus. Por quê? Porque ele diz que o Senhor não lhe abandonou. O Senhor lhe deu forças. Que Senhor é esse? Não é o Senhor Deus, Pai. Senhor aqui ele se refere a Jesus, o Senhor. Então Paulo aqui faz uma referência a Jesus claramente como Deus. Jesus Cristo é Deus. Foi por ele que Paulo foi fortalecido em momentos difíceis. Por ele Paulo completou a sua missão de pregar a graça para os gentios. E por ele Paulo será levado para o reino da onde? Dos céus. O reino celestial. Tudo é por Jesus e para Jesus, para todos sempre. Amém. Glória seja dada a ele. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vou pegar aqui. Vem cá, por favor, Carlinhos. Você já andou com a criança para atravessar a BR-101 aqui embaixo? Você tem que fazer o que com ela? Segurar a mão, não é? E aí quando você sai com ela de casa, você não vai prometer a ela que não haverá carro na BR, vai? Não, você não vai prometer a ela que não haverá barulho na BR, vai? Não, você não vai prometer a ela que não haverá uns sustos. Quando você estiver aí, de repente, volta, não é? Pois Deus não promete que não haverá barulho. Deus não promete que não haverá perigo. Deus não promete que não haverá sustos. Você sabe o que Deus promete? É que Ele não vai largar a sua mão. Deus promete que não importa o que venha a acontecer, Ele jamais largará a sua mão. Pode ir, Carlinhos. Pode ir. Pode ir. Pode ir, Carlinhos. É assim que Deus é. Certo? A segurança, ela não está na ausência do perigo, mas na firmeza de quem te segura. Você não pode esquecer disso. Só Deus é quem preserva. Você pode parar de viver na defensiva. Quando você percebe que Deus é quem te preserva, você para de querer que os outros venham te preservar. A sua vida não está nas mãos de pessoas, nas acusações do inimigo ou das pessoas, nos processos difíceis que você atravessa, ou nos inimigos que se opõem, ele ataca ou ele persegue. Está nas mãos do Senhor. E de lá jamais sairão. Por quê? Versículo 16, o Senhor é justo. Quando você é abandonado, Ele te chama a perdoar. No versículo 17, o Senhor é presente. Quando você está sozinho, Ele permanece e fortalece para a missão. No versículo 18, o Senhor é fiel. Quando o mal ameaça, Ele livra e preserva até o reino dos céus. Quando as pessoas faltam com você, o Senhor permanece com você. Ele fortalece você, Ele livra você, Ele preserva você até o fim. E assim é o Deus que você tem. Ele jamais falhará com você. E por causa disso eu queria lançar um desafio para vocês essa semana. Vocês têm 7 dias para cumprir esse desafio na vida de vocês. Vocês não vão ganhar prêmio do pastor se vocês fizerem isso. Vocês vão ganhar o prêmio da maturidade. Eu gostaria que você pegasse o papel, se você tem aí agora, ou seu celular,
e anotasse 3 nomes de pessoas aí. Primeira pessoa, aquela pessoa que te abandonou, aquela pessoa que te decepcionou. Quem foi essa pessoa? Que mais te abandonou e te decepcionou na vida? Segunda pessoa, uma pessoa que você está evitando. Você talvez não goste da pessoa, talvez ela machucou você e você não quer ter contato com ela, talvez você não se deixe bem com ela. Uma pessoa que você está evitando. Terceiro, eu quero que você anote uma pessoa que você precisa encorajar. Quem é a pessoa que você faz tempo que está observando, que ela não está bem e você precisa encorajar? E aqui eu quero que você faça 3 atitudes concretas durante esses 7 dias, para com essas 3 pessoas. Primeiro, a primeira pessoa, perdoe. Ore 2 minutos por dia durante 7 dias. A seguinte oração: Senhor, não lhes impute o que fizeram contra mim. Não cobre deles o que fizeram contra mim. Cubra eles com a tua graça. Para a segunda pessoa, certo? Faça missão. Escolha uma ação evangelística, ministerial, para com essa pessoa que você vai cumprir, mesmo sem o apoio de ninguém. Uma visita que você vai fazer a ela, uma ligação que você vai fazer a ela, um convite para ela vir para a igreja, um discipulado que você vai tentar estabelecer com essa pessoa. E com a última situação ou pessoa, confie. Memorize 2 Timóteo 4, versículos 17 a 18. E repita quando vier a ansiedade. Quando vier a ansiedade, o desespero das situações, lembre que Deus está presente, que Deus é justo e que Deus é fiel. Todas as noites, antes de você dormir, faça a seguinte pergunta para você. Anote essa pergunta aí. Certo? Grave essa pergunta aí. Abra o seu áudio agora aí. É muito importante essa pergunta para você. Eu estou vivendo movido pela amargura ou eu estou vivendo movido por missão? Eu vivo por amargura ou vivo por missão?